Eu vos digo porque não devemos conversar com os mortos. A Bíblia condena essa prática. Muitas pessoas têm se envolvido com isso, mas é preciso estar atento. Quem aparece são espíritos enganadores. Demônios que se disfarçam de entidades ou de espíritos evoluídos. Estou trazendo esse relato para esclarecer muitas vidas e abrir o entendimento e fazer com que a sua mente se volte inteiramente para o Pai, o nosso Senhor. Não estou aqui para atacar nenhuma crença nem dizer que a minha ou a sua religião está errada. Sei que nós, crentes, entendemos que o único caminho para chegar ao Pai eterno é por meio do nosso Senhor e Salvador Yahushua. E nisso eu creio de verdade. Na minha própria família, houve pessoas que buscavam essas práticas e adoravam o que pareciam ser espíritos bons. Mas todos eram, na realidade, espíritos malignos. Me chamo André, tenho 48 anos, sou evangélico e venho de uma família também evangélica. Tive a graça de nascer no berço da fé, e hoje compartilho o que vivi para que todos possam entender a realidade espiritual. Espero que me compreendam e não me critiquem por este relato. Nasci em 1979. Logo cedo, os meus pais receberam uma profecia do Senhor. Diga para ele, o meu servo e a minha serva, que precisa vigiar, pois o inimigo das nossas almas estava armando uma emboscada. Uma armadilha espiritual que, se não fossem cuidadosos, entraria no lar, criaria um laço e poderia separá-los. Poucos dias depois, a minha avó, que já dorme no Senhor, foi até a nossa casa e assim falou: Meu filho e minha nora, escutem o que o Senhor manda eu dizer. Vocês precisa vigiar para que o inimigo não entre na sua casa, nem na sua vida espiritual, nem na material, para que não destrua o que vocês têm. Satanás está preparando uma cilada para tentar separá-los e acabar com a família. Depois olhou para mim, ainda criança, e ela completou, dizendo bem assim: O Senhor tem grandes planos para este menino, o meu neto. Eu vos digo, cuidem bem de todos os filhos, de vocês especialmente desse menino, porque o Senhor, nosso Pai, tem uma obra para realizar na sua vida e vai usá-lo muito para o seu serviço. Com o tempo, porém, os meus pais deixaram de vigiar. Começaram a discutir e a agir de formas que desagradavam ao Pai Eterno. O meu pai passou a trair a minha mãe e ela também seguiu o mesmo caminho. Ao abrirem espaço para o diabo, a profecia se cumpriu. O inimigo entrou, armou a sua cilada e um dia eles se separaram. Eu ainda era pequeno, mas vi de perto o que acontece quando não estamos atentos. Minha mãe foi morar em outro lugar e eu fiquei com o meu pai. Mesmo depois da separação, ele continuou buscando a presença do Senhor, e eu o acompanhava. Ia à escola dominical e ouvia sempre falar da história de Jó, sobre tudo o que ele enfrentou. Mais tarde, quando eu tinha 9 anos, fui morar na casa da minha tia, irmã do meu pai. Certa noite de domingo, fui à igreja e o pregador estava falando justamente sobre a vida de Jó. E vindo outro dia em que os filhos do Eterno Pai vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente ao Eterno Pai e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó capítulo 2, versículo 1 e o verso 6. Na minha inocência pensei comigo mesmo: será que o Senhor também permite que o inimigo atinja uma criança? De forma sobrenatural, através da palavra que era pregada, recebi a resposta claramente: sim, eu permito. Senti como se tivesse levado um choque, um arrepio forte do início ao fim do corpo. Fiquei assustado e ao mesmo tempo admirado. Quando o culto terminou, voltei para a casa da minha tia. Comi alguma coisa na cozinha e me preparei para dormir. É importante contar também o que havia naquela casa. O meu tio trabalhava para um homem que era espírita e maçom, dono de uma grande rede de mercados na nossa cidade, aqui em Pernambuco. Como presente, esse patrão deu ao meu tio um quadro muito bonito e chamativo. Quem serve a Yahushua entrega tudo o que recebe ao Senhor. Quem serve a Satanás também oferece ao seu Senhor, achando que serve a um espírito de luz. Mas é tudo engano.
O meu tio pendurou esse quadro na sala, bem de frente à porta do quarto onde eu dormia, junto com a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã e as minhas primas. Naquela noite, quando todos já estavam dormindo, eu ainda olhava admirado para o quadro. De repente, a dimensão espiritual se abriu. Vi uma sombra escura e uma faixa preta começar a descer pela parede, escorrendo até tocar o chão. Ali se formou uma espécie de bolsa negra que logo tomou a forma de uma pessoa. Um homem jovem que ficou de pé e apoiou as mãos no batente da porta do quarto. Com os olhos abertos, eu perguntei: "Quem é você e de onde veio?" Ele respondeu com uma voz calma e disfarçada: "Você quer saber o meu nome?" "Claro que quero", respondi. "E por onde você entrou? Onde mora?" Ele apontou diretamente para o quadro e disse: "Eu moro ali." Eu olhei aquela imagem e pensei: ali não cabe ninguém. Ele deu um riso e perguntou o meu nome. Quando eu respondi que me chamava André, ele insistiu novamente: "Tem certeza que quer saber o meu nome?" "Sim, já te disse o meu, agora quero ouvir o seu." O clima ficou pesado e tenso. Não ouvia mais nenhum som ao redor, apenas a sua voz. Então ele deu uma gargalhada alta e gritou: "O meu nome é Satanás." Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. Ele continuou: "Eu vim aqui para acabar com a sua vida, mas há uma barreira entre nós que não deixa eu fazer isso. Por isso vou te dizer o que você tem que fazer para mim." Respondi firme: "Eu já sou crente e sirvo ao Senhor. Não farei nada do que você quiser." Ele gritou com uma voz tenebrosa que causava um arrepio de medo: "Você vai sim. Vai fazer coisas que parecem ruins aos olhos dos homens, mas sob a minha ordem." Naquele momento, a minha tia foi acordada pelo Senhor e recebeu uma ordem: "Levante-se, dobre os joelhos e ore. Há uma batalha espiritual acontecendo com o seu sobrinho." E ela começou a interceder por mim. Vendo que não conseguia avançar, de mim ele estendeu a mão direita na direção do meu peito, mas parou a cerca de 5 centímetros, sem conseguir tocar, e gritou novamente: "Não consigo fazer nada porque há uma barreira." Então, na minha mente, lembrei da palavra do Senhor e clamei, mesmo sem sair som alto: "O sangue de Yahushua tem poder. O sangue de Yahushua tem poder. O sangue de Yahushua tem poder." No mesmo instante, ele deu um grito e um estrondo, e desapareceu. Ficou no quarto um cheiro muito forte e desagradável, parecido com enxofre e lama podre. Depois disso, apaguei e só acordei no dia seguinte, com a minha tia e a minha mãe me fazendo perguntas. Quando acordei, logo respondi a elas: "Tive uma visita espiritual do próprio Satanás." Os dias foram passando e quando completei 12 anos, acabei me afastando da presença do Senhor e Salvador Yahushua. Deixei o caminho do Pai Eterno e fui viver a minha vida no mundo, como muitos fazem. Tudo parecia normal, parecia estar bem, mas na verdade estava me afundando cada vez mais. Comecei a frequentar lugares inadequados e cheguei até a participar de sessões de feitiçaria, macumbaria e também do espiritismo kardecista. Sabemos que tudo isso é apenas engano, uma armadilha de Satanás, para iludir os seres humanos aqui na Terra. Fui me aprofundando cada vez mais. Passei a beber bebidas alcoólicas, como cerveja, e cheguei a usar drogas. Não as mais pesadas, mas usei maconha e também cheirava lança-perfume, como se diz aqui em São Paulo. O tempo passava e a minha vida espiritual ficava cada vez mais escura, embora eu não visse o perigo naquele momento. Mas uma coisa eu sei: a minha tia nunca deixou de interceder por mim. Ela nunca parou de orar, sempre levou o meu nome e o de todos os familiares à presença do Pai Eterno e do Senhor Yahushua. Um dia encontrei-me com o meu pai biológico e ele me disse: "Meu filho, você precisa voltar para os caminhos do Senhor Yahushua. Não se deixe enganar pelo diabo, pois um dia ele pode tomar tudo e roubar a sua alma." Mas como muitos jovens, eu não dava ouvidos. Vivia como bem entendia e apenas respondia que um dia voltaria. Até que chegou o momento em que o Senhor decidiu me alcançar. Certo dia, o meu primo Josias, com quem eu tinha uma grande amizade, mesmo ele sendo mais velho e já casado, veio até a minha casa. Eu estava deitado no sofá e ele me chamou: "André, vamos comigo até a casa do irmão Daniel?" Eu respondi logo: "Ah, não vou não. Esse homem é doido, só quer falar de Yahushua, e eu não estou com vontade de ouvir. Vá sozinho." Mas ele insistiu muito: "Vamos logo, não quero ir sozinho, tenho uns livros para entregar a ele." Depois de tanta insistência, eu acabei aceitando, mas avisei: "Tudo bem, vou, mas se ele começar a falar de Yahushua, eu vou ficar grosso, posso até agredi-lo." Chegando lá, o meu primo chamou do lado de fora, e o irmão Daniel respondeu de dentro dizendo que já vinha atender, mesmo sem ter visto que éramos 2 pessoas.
Entramos e ele ficou com a cabeça baixa, segurando a Bíblia, como se estivesse lendo. Eu já pensava, se ele vier falar comigo, vou pegar esse vaso de flores que está ali no meio da sala e bater na cabeça dele. Então ele se levantou, colocou o livro sobre a cadeira e veio caminhando devagar em minha direção. Quando se aproximou, antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele olhou firme nos meus olhos e disse: E ele disse bem assim, meu jovem: O Senhor manda te dizer que hoje é o teu último dia, a tua última oportunidade. Se não voltares para ele, verás o que vai acontecer contigo. Naquele instante, eu vi com os olhos da alma o meu próprio corpo estendido no chão, todo ensanguentado como se estivesse morto. O desespero tomou conta de mim e eu gritei: Eu te aceito, Senhor Yahushua. És o meu único e suficiente Salvador. O irmão Daniel colocou as mãos sobre mim e orou, pedindo que o Pai Eterno guiasse os meus passos e me desse força para a nova caminhada. Hoje posso dizer: não é nós que aceitamos o Senhor, é Ele que nos aceita em sua presença. Quem somos nós para escolher? A Bíblia diz que é a sua misericórdia que nos impede de sermos destruídos. Sou profundamente grato ao Pai Eterno por tudo o que fez na minha vida. E agradeço em nome do Senhor e Salvador, Yahushua. Reflexão sobre o testemunho. Não devemos conversar com os mortos. Ouça com atenção este aviso que vem da palavra do Pai, o nosso Senhor. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por que o Eterno Pai nos proíbe isso? Muitas vezes, na dor da saudade, na dúvida, ou na busca por respostas que só os que partiram parecem ter, o coração humano deseja cruzar a linha que o nosso Senhor traçou. Mas essa proibição não é por falta de amor, é proteção. A Bíblia ensina claramente: os vivos estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada, nem têm mais recompensa, e já lhes pereceu a memória. Sai-lhe o espírito, ele volta ao seu solo. Neste dia perecem deveras os seus pensamentos. Os que partiram não podem voltar para conversar conosco. Qualquer voz, qualquer sinal, qualquer resposta que pareça vir deles não vem de quem amamos. Vem de enganos espirituais, de forças que querem roubar a nossa paz, confundir a nossa fé e afastar-nos do único que tem todas as respostas. E quando vos disserem: consultai os espíritos adivinhadores e os feiticeiros que murmuram e sussurram, não deve um povo consultar antes ao seu eterno Pai? Por que consultar os mortos em lugar dos vivos? À lei e ao testemunho. Se não falarem conforme esta palavra, é porque não há luz neles. O despertar para você que ouves este testemunho. Cuidado com o engano. Quando buscamos os mortos, abrimos a porta para o território do inimigo. O que parece consolo vira escravidão. O que parece lembrança vira ferida que não sara. O Senhor diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Pai. Não entregue o seu coração a vozes que não vêm do céu. Honre os que partiram da maneira certa. Honrar quem amamos não é tentar trazê-los de volta. É viver conforme a verdade que eles conheceram, ou deveriam conhecer. É guardar o que foi bom e confiar o resto ao juízo do Senhor nosso Pai. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Yahushua, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eles já estão nas mãos do Senhor, não tente tirá-los de lá. Busque somente ao Pai Eterno, Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você precisava ouvir. Ele é o Senhor Yahushua dos vivos, não dos mortos. Porque eu sou o Pai Eterno de Abraão, o Senhor de Isaque e o Eterno Pai de Jacó? Não sou um eterno Pai dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Quando você tem uma dúvida, uma saudade, uma necessidade, fale com Ele. Ele ouve. Ele responde. Ele consola melhor do que qualquer conversa que você poderia ter com quem já partiu. Feche as portas e busque libertação. Se você já buscou esses caminhos, não se desespere. Mas se arrependa, abandone essa prática e peça a Yahushua que limpe o seu coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Yahushua tem autoridade sobre todo e qualquer espírito enganador. E ele quer te libertar. Conclusão do testemunho. Não troque a certeza da palavra do nosso Senhor por uma ilusão passageira. Não abra caminhos que o Senhor fechou por amor. Confie. Quem está nas mãos do Senhor está seguro. E você também estará, se permanecer somente nele. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em cima de todas essas palavras, eu vou deixar para quem vai ouvir. Este meu testemunho para o entendimento de cada um que vai ouvir, que o Senhor Yahushua possa abrir a sua mente através desses versículos que irei deixar para suas meditação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e verso 28. Lucas capítulo 20 e o verso 38. Segundo Crônicas capítulo 7 e o verso 14. Salmo 119 e o verso 105. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e o verso 12. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 5. Salmo 146 e o verso 4. Isaías capítulo 8, versículo 19 e o verso 20. Levítico capítulo 19, verso 31. Que ele continue guiando não só a mim, mas também a todos que ouvirem este relato. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Eu fico muito feliz que essa mensagem tocou o seu coração e que ela possa trazer esse alerta, consolo e verdade para todos que ouvirem esse testemunho. Que o Senhor Yahushua use muito essa reflexão para despertar vidas, proteger corações e levar todos a confiarem somente nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.